nós vamos fazer um resumo do primeiro dia, que foi o dia 14 de setembro, da nona edição do curso de cultivo, redução de danos e uso terapêutico da cannabis, que é um curso protagonizado, realizado pela Associação Canábica Cultive, sobretudo na pessoa da Cidinha Carvalho, do Fábio, o seu marido, e, enfim, então foi com muita alegria que a gente participou. A Unifesp, então, ela é um apoio a esse curso, assim como o Canabinal também. Então, estivemos lá de várias maneiras, né, contribuindo e também aprendendo muita coisa com os palestrantes, e é sempre muito bom a gente poder divulgar, né, nesse canal, o que foi que aconteceu, quais foram as pessoas que foram, até para aquele público que não pôde ir, né, que não está em São Paulo. Então esse curso, como todos sabem, ele acontece anualmente no Teatro Sérgio Cardoso, ali em São Paulo, né, perto da região do Bexiga, e é sempre aos sábados e domingo. Então hoje eu vou falar sobre o sábado, que foi o dia 14 de setembro, sábado passado. Retrasado? Enfim. Então vamos lá. O que eu quero começar? Bom, eu vou começar com a primeira, resumir, é um resumo, né? Com a primeira palestrante, que foi Luísa Saad, cujo tema da palestra dela foi a história da maconha e sua proibição no Brasil. Ela traz um livro dela, né, um dos livros dela, que se chama Fumo de Negro, Maconha e Racismo no Brasil, no período colonial, né? Então ela traz uma retrospectiva histórica. Como é que a planta chegou então no Brasil, né? Ela chega tanto na forma de sementes, quanto nas velas, né, das caravelas também, na forma já de fibra, né? Tanto pelos portugueses, quanto pelos africanos escravizados. Ela explica que existia então, né, a plantação no Brasil, promovida pela coroa portuguesa, mas que logo foi como a planta foi criminalizada, o Brasil teve que parar o cultivo, ainda que fosse para fibra, né? Isso nos idos de 1820, por aí, né? Que começa esse cultivo, né? Mas ao mesmo tempo vem então essa lei que proibindo o pito do pango, né? Que era como era chamado esse fumo, né? A medicina então legal naquele momento ela combatia os hábitos da população negra, não era só o uso do pito do pango, como era chamada a planta naquele momento, mas proibia tudo o que era a cultura que vinha do negro escravizado. Então a capoeira, né, os rituais afro, a umbanda, né, então, e tudo isso. Por quê? Porque enxergava-se, né, os negros como um obstáculo à nação, né. Então, vários exemplos de estudos científicos com a planta e ratos, né, produziam resultados ruins. E é nesse momento que é criada a toxicomania, né, que distinguia os vícios. Então, aqueles vícios elegantes, que eram promovidos por substância como ópio, cocaína, heroína, pela população branca, né, população elegante, a população, digamos que, branca, né, da elite, e diferenciava com o vício da maconha, que aí sim vinha da população negra, né, então aquela coisa já para segregar, para separar, né, aquela coisa horrível, né. Então os estudos científicos eles apontavam de que o uso do vício pela maconha, que é esse segundo, né, não o vício da elegância, mas o vício pela maconha, poderia levar à loucura, à morte, né. E eles tinham medo então que esse hábito contaminasse a população branca, né. Eu tô falando nesse tom de ironia, porque é para ser, né, obviamente, né. Por outro lado, né, esses cigarros eles eram vendidos nas farmácias, né. Então vários slides foram trazidos aqui, né, pela palestrante, pela Luísa, né, mostrando, né, que inclusive a população já tinha redução de danos, ela mostra, muito interessante isso, como que, era feito o uso do pito do pango, né, de forma que não, que não,
trouxesse tantos danos para vias respiratórias, né. Eh Bom, e aí ela, né, traz todo um histórico sobre a Conferência de Haia em 1924, que a nossa delegação brasileira vai lá, que não tinha nada a ver, né, era sobre o ópio e a cocaína, a pauta, né, e que aí vai um representante nosso lá e que fala: "Não, mas não é só a cocaína não e o ópio, lá no Brasil nós temos a maconha, que é um problema seríssimo", né. E aí isso se estende, então o decreto de, 20.930 proíbe, né, então o uso da planta em 1932 já, então várias pessoas vão presas no Rio de Janeiro. Então entre 1930 e 1940 começa uma grande criminalização de várias práticas negras, como eu já estava dizendo, não só, da planta, mas capoeira, tudo, inclusive a lei da vadiagem, né, samba, tudo que vinha de negro era criminalizado, né. Em 2004, aqui uma coisa interessante que ela fala do Senad e do Sebride, né, que era o centro né, o centro professor Carlini funda, trazendo, promovendo então uma reparação histórica pelo abuso da divulgação indevida sobre essa planta. Então em 2004 também se atinge essa digamos, essa coisa positiva, né, em relação a todo esse assunto. Então foi muito esclarecedor, acompanhem essa pesquisadora, ela é, se não me engano, é historiadora maravilhosa, Luísa Saad. Bem, na sequência tivemos uma mesa redonda que se chama Avanço Regulatório no Cenário Político Institucional, que foi, composta por várias, figuras que se dedicam ao estudo, seja do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista legal, a drogas, né. Então Cecília Galício, Soninha Francini, Luísa Saad, de novo, e a Sâmia Bonfim. Bem, então foi, né, dito, né, que temos aí o STF, né, com essa nova contribuição de que 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas não configura mais crime, se a pessoa for pega, né, peronomútil, porque ainda é algo ambíguo, ainda é algo que, né, e trazem a frase de que se só for descriminalizada a maconha, não nos interessa, né, essa foi dito várias vezes, porque estamos falando de outras substâncias também. Trazem bastante essa frase: "Guerra às drogas ou guerra a algumas pessoas?", sobretudo as negras, né. Fala-se também que, bom, então se nós temos essa nova, né, questão aqui trazida pelo STF, 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, bem, então quem está encarcerado, e são muitas pessoas negras, não só negras, encarceradas por terem portado no passado essa quantidade ou até menos, né, vamos usar essa lei retroativa para tirar, então, da prisão uma série de pessoas que estão lá, que não deveriam estar, né. Tentar fazer isso retroativo. Como? Fazendo uma lista de pessoas que se encaixariam nessa nova legislação, que deveriam então ser soltas. Mas essa lista ela parece que vai começar a ser feita em novembro de 2024 agora, mas é muito difícil, elas explicam, né. Por quê? Porque muitas vezes faltam dados. Então quanto que essa pessoa estava levando em termos de quantidade, que droga que era, né. Então elas acham difícil que essa lista seja real, né, o mais próximo possível. E também fazem uma crítica: bom, ainda que seja feita a soltura dessas pessoas, antes de fazer a soltura é necessário que seja feita uma reparação histórica, porque veja, é necessário, elas falam, diminuir o impacto, né, do que foi causado com essas prisões a essas pessoas encarceradas, né. Então ela fala, a Luísa, sobretudo, fala sobre a reparação dos danos causados às populações antes de qualquer coisa, antes da sua soltura, né, e não depois. Por quê? Pelo sofrimento da pessoa, da família, pela pessoa ter sido encarcerada, né, eh, em virtude do preconceito que agora essa pessoa vai, sofrer por ter sido ex-presidiário, então para reconstruir toda a sua vida social em termos de, enfim, tudo, né, emprego, vida, enfim, né, tudo. A Sâmia
propõe então uma anistia, né, para essas pessoas que foram encarcerados injustamente, como eu já falei. Propõe que a maconha seja uma droga lícita, assim como o álcool, né? Algumas delas propõem isso, mas elas também entendem que temos muita desigualdade social no Brasil, então não sabe se de fato isso vai resolver. A Soninha, ela fala sobre a importância de se falar sobre o uso, sem diferenciar se é o uso medicinal ou o uso adulto. Ela acha que isso não podem ser vistos, não devemos ver como dois movimentos separados, mas sim juntos. Né? Ela fala de um espaço seguro de uso na cidade de São Paulo. O que significa isso? Bom, ao invés da gente ter várias cracolândias agora, né, porque tínhamos uma e com a chegada então da polícia de forma, enfim, não talvez com não tanta habilidade, o que aconteceu foi que pulverizou em vários cantos da cidade micro cracolândias e que na verdade isso não resolveu muito, pelo contrário, né. Então o que ela propõe que existisse um espaço, né, aonde seguro de uso para fazer redução de danos, né? Com uma equipe, então, interdisciplinar, médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, né? Para que as pessoas que usam essas substâncias, elas tenham ali um amparo, né? E ela fala mais, a Soninha, ela fala assim, olha, seria importante que alguma universidade fizesse um estudo científico dessa, digamos, piloto, né, para ver se realmente isso funciona, né, e para mostrar, se funcionar, né, o quanto que isso pode ser usado como modelo para acabar com o modelo da Cracolândia, que é o que a gente tem hoje, né. A Cecília também fala bastante desses passos de uso seguro da planta, né? Ou seja, a liberdade do indivíduo como um ser adulto de fazer o que ele quiser com o corpo dele, né? De ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Né? Então foi muito importante essa mesa redonda, né? Que traz esses avanços aí, né? Regulatórios. Bom, na sequência, nós tivemos uma palestra muito, muito legal com o Dr. Francis Ney Nascimento, que é um farmacólogo da UNILA, né, pesquisador, professor da área de medicina canábica, né, da área de cannabis. E o título da palestra dele é Cannabis para tratar Parkinson e Alzheimer, dois pontos, uma revisão, resultados da UNILA. Bom, o tema dele é envelhecimento, né, do cérebro, então ele traz várias introduções sobre como que o cérebro envelhecido, o que acontece com ele, né? Então, enfim. Mas o mais importante é que ele traz essa atividade anti-envelhecimento da planta, né? Tanto para tratar quanto para prevenir, ou seja, antes, né, da pessoa ser acometida com Parkinson, Alzheimer, é possível, ele explica, que a pessoa possa prevenir, né, o envelhecimento. E ele tem dados, ele tem estudos, né, para comprovar isso, né. Então, por quê? Porque a planta possui atividades anti-inflamatórias, antioxidativa, neuroprotetora e, sobretudo, o THC faz isso. Então, eu já apresentei um estudo dele muito importante aqui no Canabinal, corre lá para assistir, que chama Microdose de THC. Um deles ele recita, mas ele cita outros aqui que eu vou falar. Então, resumindo, a cannabis no cérebro, ela reverte neurodegeneração e neuroinflamação, né, que são a base, então, do envelhecimento, né. Ele deu também alguns exemplos de estudos com microdose de THC em camundongos velhos, né, usando teste de nado e memória. Então, para quem não está muito acostumado com isso, você pega o rato, coloca ele num tanque, ele aprende a nadar e você então fica vendo o quanto que, depois de dar substâncias, é que ele vai lembrar, né, para poder sobreviver, de que ele tem que nadar, enfim. E aí uma coisa interessante é que eles estudaram ratos jovens, adultos e idosos, né? E compararam o tempo que demora, né, para esses ratos lembrarem da onde eles têm que ir lá para nadar para se salvar, né? Então o que ele percebeu é que no rato jovem o THC piorou a memória e nos ratos adultos e idosos o THC melhorou a memória, né?
Isso é muito importante, porque mostrando que não é para qualquer faixa etária, não é de qualquer jeito, é qualquer THC, é qualquer canabinoide, né. Então, mostrando que o THC faz novas sinapses, né, e não só isso, e também cria novos neurônios, sobretudo no hipocampo, onde a gente tem um monte de receptor CB1 e que está relacionado com esse efeito neurogênico, né, ou seja, de proteção dos neurônios nessa região, né. Eh, Só que nesse estudo ele fala, os ratos não tinham Alzheimer, eles só tinham um declínio cognitivo, né. Agora nesse segundo estudo que ele mostra, que é esse da microdose de THC que está no canabinal, aí não, ele fala da microdose do THC, mas é num idoso que já tem Alzheimer, né. Bom, ainda tem um terceiro estudo que ele mostra, que é dele, mas que não foi publicado, que ele é duplo cego, randomizado, controlado por placebo, tudo aquilo que a gente sabe que é importante, né, na pesquisa clínica, né. E aí ele observa que é feito, se não me engano, com humanos, né, que quem recebe é com humanos, sim, é estudo clínico, que quem recebeu cannabis após 6 meses teve melhora na memória estatisticamente. Então, com isso, ele responde a pergunta dele. O THC, né, já que ele é neuroprotetor e foi visto nos estudos anteriores, né, para Alzheimer, será que ele pode também ser usado para tratar Parkinson, né? E aí, por que que isso é levantado? Porque estudos com CBD, que é o outro canabinoide, não ajudam na parte motora do Parkinson, né. Então ele queria saber se o THC ajudava, assim como para o Alzheimer, o Parkinson, né. E um dos exemplos mais, que tem sido veiculados, né, na mídia, é o exemplo do político Eduardo Suplicy, né, que tem sido tratado, tem sido acompanhado por esse farmacólogo, né. Então ali ele mostra todos os benefícios que o Eduardo Suplicy teve ao utilizar, vem tendo, né, o THC, um óleo rico em THC, né. Então reduzindo tremores, melhorando a qualidade de vida, retardando a progressão da doença, principalmente a parte motora também, né. Então, melhorando cognição, humor, sono, sonolência, diminuindo tremor motor, a parte motora e também melhorando a qualidade de vida. Bom, um outro estudo, uma outra palestra, a quarta aqui que eu vou falar agora, foi com a doutora Manuela Issai. Ela é médica, né, ela é prescritora de cannabis, e o título da palestra dela foi Crianças cannabis, aliás, e crianças com autismo na periferia de São Paulo. Ela trabalha mais na zona leste, né. E ela foi muito bonito o relato dela, porque ela falou, né, ela contou sobre a vida dela, como que ela chegou, até aqui prescrevendo, por que na periferia, né, por que autismo. Então ela relata que ela tinha muita dificuldade, né, nos postos de saúde, né, no SUS, de atender autismo. Por quê? Porque o lugar é totalmente inadequado, com barulho, né, ela fala isso, né, luz, e sem um acompanhamento médico assim, crônico. Então o que que se faz normalmente, né, se dá para autismo, né, no SUS, ela explica, remédios sintéticos, tarja preta, que não são nem testados, estudados para crianças, e aí ela traz uma frase muito interessante, que é: "Criança não é um adulto pequeno, a fisiologia da criança é uma, a fisiologia do adulto é outra". Então esses remédios tarja preta que são utilizados não só para autismo, mas outras questões, né, de crianças, né, epilepsia, enfim, a gente teria que ter mais cuidado, né, porque eles não foram, produzidos para a fisiologia da criança. Então eles podem trazer muitas reações adversas, podem trazer um risco muito grande. E mais, ela fala: "Olha, no SUS, além da gente ter que dar o remédio sintético, em primeiro lugar, e se a criança então não depois de meses, né, não, digamos, tiver melhor, aí sim eu posso tentar entrar, né, com a cannabis, porque nunca pode ser a cannabis a primeira opção, né, ela sempre tem que ser: 'Ah, não deu certo o que nós temos aqui no protocolo, então aí eu dou a cannabis'". É uma crítica que ela faz, achando isso absurdo, né. E mais, no SUS, além de você ter que começar então pelos sintéticos, né, você também não fica acompanhando, você controla a pessoa e depois manda ela embora para casa. Não tem aquela coisa crônica, né.
Então essa é a sua experiência, então ela chega no SUS para mudar isso, e ela muda de uma forma muito legal, com o feedback dos pais, das mães, ela traz vários relatos, a gente se emociona, né. E ela explica também que a experiência dela, dessa terapia, não veio da universidade, veio do pai dela, né, que é um grande político que luta há muitos anos, pelo uso, né, medicinal da cannabis sativa. Uma pessoa extremamente importante, no meio político, né. Eh, então ela traz esses desafios, né, no SUS ao tentar usar o óleo, ela explica que perdeu um paciente dela perdeu um rim pelo uso desses medicamentos de tarja preta, psicotrópicos que eu falei, que são feitos para adulto e não para criança, né. Eh, então que esse paciente dela perdeu um rim por conta de usar esses medicamentos, que isso foi muito custoso, custou muito para ela, né. E ela também fala uma coisa interessante que é o cuidado quem cuida de quem cuida? Quem cuida das mães, então o quanto que ela também acolhe, né, utilizando essa medicina também, o óleo, né, para essas mães que precisam ser cuidadas também, né. Então ela queria entender, ela fala em algum momento, né, ao Estado, qual que é a justificativa econômica e social, né, de não estar fornecendo esses óleos, né, pelo menos como deveria, né. Então ela faz bastante crítica, mas traz bastante solução, principalmente para os pacientes de autismo, né, que ela vê, ela observa, os pais observam o quanto que essa medicina ela é importante. Embora nós não tenhamos ainda estudos com evidências, científicas naquele nível meta-análise, a clínica, né, a prática clínica mostra isso, né. Bem, depois nós vamos para uma outra palestra, que é a do Dr. Ricardo Ferreira, ele fa a o nome é "O uso da cannabis na dor crônica", né, ele explica que a dor crônica, ela tem que ter um tratamento multimodal, ou seja, a abordagem tem que ser completa, né, tratar o paciente como um todo, e ele define dor crônica aquela que dura mais de 3 meses de forma contínua ou não. Então ele fala que essa abordagem, multimodal, ela tem que ser biológica, psicológica e social. E que não adianta só você dar o remédio, alguns hábitos eles precisam ser revistos, né, desse paciente, senão, né. Então, por exemplo, ele fala que é necessário que a pessoa, inicie então, né, terapias físicas, hábitos mais saudáveis, dormir bem, uma terapia ocupacional, algumas, tá, eu não consegui anotar tudo. E o biofeedback, o que que é isso? O que que é que me faz mal? O que que dispara essa minha dor, né? Então será que é porque eu fico sentado o dia inteiro trabalhando no computador? Então eu preciso mudar isso, eu preciso levantar a cada 15 minutos, preciso, né, fazer ali né, uma esqueci o nome, essa relaxamento, extensão, bom, enfim, vocês entenderam, né? Então, são coisas que a cada pessoa deveria procurar entender o que que pega mais para ela poder mudar esses hábitos ruins que também podem estar gerando essas dores crônicas, e não apenas o óleo, que em si a gente já sabe, ele mostra vários slides, estudos, que sim, que é usado, é um tratamento eficaz contra a dor crônica, né. Eh Depois nós tivemos a palestra da psiquiatra Mariana Muniz, né. Ela fala o título da palestra dela é "Cannabis, sono e sonhos", foi maravilhosa, ela mostrou várias pesquisas que são feitas no Instituto do Cérebro, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, onde ela faz a sua pós-graduação. Estudos então com polvos, né, o sonho de polvos, né, como é que é o sonho do polvo, né, quando ele dorme, então tudo ali, sendo monitorado, né, com polissonografia, enfim, não sei o termo, né, que se usa, mas aves, ela fala de aves, e aí ela chega, né, no ser humano, e ela traz vários dados interessantes sobre os efeitos do uso crônico e agudo, né, da cannabis sativa nas fases do sono, na arquitetura do sono, né, o quanto que isso muda. Então eu quero até estudar uns artigos que ela trouxe e fazer um episódio específico sobre isso depois, tá. Bem, na sequência, nós tivemos uma palestra intitulada "Extração e controle de qualidade dos extratos de cannabis sativa", com duas, pesquisadoras colaboradoras da Cultive.
elas foram alunas da Unifesp, são pesquisadoras e é muito importante, então, mostrar, né, nessa palestra ficou bem evidente a colaboração entre uma associação canábica e uma universidade para garantir, né, a qualidade desse óleo que está sendo oferecido pela associação aos pacientes, né. Então elas falaram de várias formas. Vamos lá, o nome delas, né, então Isabel Fultini e Joyce Rodrigues dos Santos, que ofereceram essa palestra e que foi maravilhosa, mostraram vários tipos de extração, a importância, né, desse controle de qualidade para ver não apenas presença e quantidade de canabinoides, mas também, contaminações possíveis, né, então garantir que esse óleo não esteja contaminado. Bem, na sequência nós tivemos uma palestra com a médica, doutora Paula Vinha. O nome e nós já tivemos entrevistas com a doutora Paula aqui, então busquem mais informações aqui no Canabinal com relação a essa médica, porque ela é muito importante, assim, no cenário, né. O título da palestra dela foi "Aplicações da cannabis na obesidade, síndromes metabólicas e impacto na sexualidade". Bom, ela falou muita coisa, né, mas ela começa falando: "Somos nutrientes da cabeça aos pés", né. Então com isso, né, ela mostra a importância dos nutrientes, inclusive para garantir a quantidade necessária de hormônios, quando a pessoa, por exemplo, chega, né, na menopausa. Explicou que as mulheres estão chegando cada vez mais jovens à menopausa, com 35 anos, por vários, né, motivos, enfim, estresse, alimentação, enfim, a qualidade de água, né. Eh, Ela traz vários slides, né, mostrando estudos, na verdade, mostrando o quanto que a cannabis, os canabinoides, nossos endocannabinoides são importantes no nosso desempenho sexual, na nossa libido, na sexualidade, para além do que ela já tinha falado na entrevista que ela deu para o Canabinal, né, sobre as síndromes metabólicas. Então, enquanto, por exemplo, THCV pode ser utilizado para obesidade e outros canabinoides para controlar diabetes, pressão alta, colesterol, né, que tudo isso está dentro do quadro de síndromes metabólicas. Então, se você quer saber mais, corre lá na nossa entrevista, porque você vai ter uma palhinha de como essa mulher é poderosa, né. E ela termina, eu acho que a frase que sintetiza a palestra dela é a seguinte: "Desembalar menos e descascar mais", ou seja, usar menos alimentos processados, né, industrializados, e usar aqueles mais próximos da natureza, com certeza nos traz mais benefícios para toda essa questão de síndromes metabólicas, menopausa, etc. Bom, na sequência nós tivemos o veterinário, que é o Bruno Peroso, o título "Aplicações da cannabis na veterinária". Então, assim, seria impossível falar tudo. Ele trouxe os slides maravilhosos, estudos maravilhosos, né, com vídeos mostrando o quanto que convulsões em gatas ele tem tratado, né, e tem realmente resolvido questões de epilepsia e várias outras coisas. Ele trouxe um histórico na veterinária, muito bonitinho, né, mostrando já desde 2018, um artigo divisor de águas, mas depois em 19, um estudo com gata, que era tetraplégica, que está viva até hoje, né, que usou o óleo, está bem, né. Fala que então nesse mesmo momento começam a ter cursos promovidos pela Universidade Federal, de Santa Catarina, sobretudo na pessoa do doutor Érica Amazonas, né. Porque é isso, tanto médicos quanto veterinários não têm isso nas universidades, então é importante, né, que no curso de graduação. Então é importante que, essas universidades públicas, sobretudo, ofereçam, nem que seja na pós-graduação ou curso de especialização, né. Em 2022, ele explica que o Conselho Regional de Médicos Veterinários criou um grupo técnico para ir discutir junto com a Anvisa, dialogar, que eles também precisam, né, ter autorização, tanto quanto médicos e dentistas, para poder, prescrever, né, a cannabis sativa e os seus, medicamentos e produtos, né. Uma coisa muito legal que eu achei é que, assim, a gente sabe que os seres humanos têm pouquíssimo receptor CB1 no tronco encefálico, né. E por isso mesmo que ninguém tem overdose de cannabis, ninguém morre com overdose de cannabis, como o professor Carlini já cansou de explicar, né. Você só morre de overdose de cannabis se cair um caminhão cheio de cannabis em cima de você, porque ele já fez vários testes com animais de laboratório, com doses, né, altas. Mas isso não é igual para o cachorro.
Para o gato, sim. Então o gato, ele pode ter altas doses de THC, porque no tronco encefálico dele ele não tem tantos receptores CB1, mas cães têm. Eles têm mais do que gatos e mais do que seres humanos. E, portanto, temos que ter parcimônia quando a gente for dar um medicamento à base de THC, com níveis de THC, para cães, porque isso pode sim trazer uma parada respiratória, parada cardíaca. Ah, não é para usar? Não! Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que existem doses que são confiáveis, que são benéficas para os cães, mas também não dá para, né, sempre tendo um veterinário, é isso que eu quero dizer. E que isso me chamou muito a atenção, de fato, na palestra dele, né. Bom, enfim, ele falou várias coisas, ele trouxe vários usos, né, que ele já tratou, de várias doenças, não só cães e gatos, mas cavalos, aves, né. Mostrou um papagaio que tinha convulsão e que também foi tratado, né. Enfim, foi muito legal a palestra dele, acompanhem esse veterinário se vocês puderem, né. Ele falou também, ele mostrou um estudo com aves, né, que aumenta o peso delas, galinhas, quando na ração tiver sementes do cânhamo, né. É um composto nutritivo, uma ração que leva a sementes de cânhamo. Então, coisas muito interessantes. Então, esse foi o primeiro dia da nona edição do curso de cultivo, redução de danos e uso terapêutico da cannabis sativa de 2024, e logo mais eu vou trazer o dia 15, que foi domingo. Então fique com a gente, porque eu vou trazer mais palestras e mais novidades, sobre o que aconteceu lá, para você que não pôde estar nesse curso nesse ano. Até lá.